O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Como disse no início, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta data, a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, se dá no dia 29 de junho, mas em alguns países, como no Brasil, por não ser feriado, como era antes, há muitos anos, é claro, foi transferida para o domingo mais próximo, normalmente posterior à data. É claro que em outros países se conserva um pouco essa mesma data, 29. E com isso nós celebramos também o dia do Papa. Só uma primeira palavra, que nós, na celebração da liturgia, em cada dia nós temos uma celebração diferente. Então nós temos como que uma classificação da importância das celebrações. Pode ser que um dia é uma celebração comum, tanto que aos domingos nós chamamos domingo do tempo comum, que é esse período que nós estamos percorrendo agora, desde Pentecostes até Cristo Rei, e que normalmente a cor litúrgica é verde. E nós temos as festas. As festas geralmente são dos apóstolos, que é como que eu disse, uma classificação um pouquinho maior. São os apóstolos e alguns outros santos. Dependendo dos apóstolos ou dos santos, quando mártires, nós celebramos com a cor vermelha, que é a cor do sangue. E nós temos as solenidades. Primeiramente, todo domingo é solenidade, por ser uma memória, a Páscoa de Jesus, que é a grande solenidade do ano. E algumas solenidades da semana, que caem no domingo, ou são transferidas, então elas têm a precedência sobre o domingo, como é o caso, várias festas de Jesus Cristo, ligadas a Ele, que tudo nosso, todas as festas, elas estão ligadas a Jesus Cristo. Não adianta celebrar a festa dos santos, aqueles santos da devoção popular, ou da devoção pessoal, se não for celebrar a vida dos santos na vida de Jesus Cristo, não tem sentido. Cito alguns, por exemplo, alguém muito devoto de Santo Antônio, São Judas, Santa Rita, ou qualquer outro que nós podemos ver no nosso calendário dos santos, se não for celebrar em Jesus Cristo, não tem sentido nenhum. Primeiramente, Jesus Cristo. Então, a solenidade, normalmente, como nós vemos, a Páscoa, a Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Cristo Rei, e alguns de Nossa Senhora, como a Anunciação, Maternidade Divina,
Nossa Senhora Aparecida para nós no Brasil, a Imaculada Conceição e outros mais. São José, dia 19 de março, e alguns apóstolos, como Pedro e Paulo, que não é apóstolo, São João Batista e alguns outros. Então a solenidade, na classificação que eu vinha dizendo antes, é acima de festa. E hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, como as festas dos mártires, ou mesmo nos dias comuns, quando é um santo que não chega a ser festa e nem solenidade, se é mártir, nós celebramos de vermelho. O que é celebrar São Pedro e São Paulo? Normalmente, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele escolheu um grupo de pessoas, a quem deu o nome de discípulos, e entre eles deu o nome de apóstolos a 12. Um deles ficou pelo caminho, que é Judas Iscariotes. Depois foi colocado um outro no lugar dele, como sorteio, que é São Matias. E fora desse grupo dos 12, vem São Paulo. Ele não conheceu pessoalmente a Jesus Cristo, mas ele se intitulou como apóstolo. Se alguém falar, São Paulo não foi apóstolo, você não foi, quem é então? Porque ele é chamado grande apóstolo dos gentios, ad gentes, ou fora dos muros, para outras gentes. Ele foi o grande, não o único, é claro, mas o grande propagador do Evangelho em todos os cantos, conforme diz Jesus, e por todos os cantos, e pregai o Evangelho. E hoje nós celebramos o martírio de São Pedro e São Paulo. Não é que eles tenham sido martirizados no mesmo dia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e São Paulo foi degolado. Como a gente vê São Pedro, aquele que era um homem simples, rude, trabalhador braçal lá na pesca, que às vezes a gente acha que para exercer alguma função, tem que ser alguém de uma família nobre, alguém que seja importante, que seja bem letrado, estudado. E nos esquecemos de que Jesus escolheu pessoas simples. É claro que poderia ter gente mais evoluída, como Mateus, que era cobrador de impostos, aí já não era para qualquer um diante da sociedade. Não era apóstolo, mas se tornou evangelista. São Lucas era médico. E podemos ver outros, mas no geral eram pessoas simples. Mas são aquelas pessoas a quem Jesus confiou a missão de dar continuidade à sua missão. Custe o que custar. Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é carregar mesmo o peso das dificuldades, do compromisso, da responsabilidade, os problemas que vão conquistando no dia a dia. E quando Jesus fala para os discípulos, pensam vocês vão receber elogios? Vocês serão perseguidos, serão presos, serão condenados, serão levados aos tribunais, serão mortos. Que anúncio gostoso, né? De alguém que segue aquele que convida a gente. Assim, eu estou te convidando, mas você vai ser morto por minha causa. Será que eu aceito? E a pessoa, para aceitar, tem que ser comprometida. Não precisa ser pessoa bonita, rica, estudada, mas comprometida. E todos os apóstolos passaram por isso, ainda que tenham sido pessoas limitadas. Vejam que Pedro negou Jesus. Você faz parte do grupo dos 12. Eu nem conheço esse homem. Olha, aquele que Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama mais do que os outros? Sim, eu te amo. Esse na hora, naquele momento da condenação, que Jesus entrou lá para dentro do lugar em que ia ser condenado, não conheço este homem. Vejam só, é este a quem Jesus confia
a direção da igreja. Mas Jesus falou: não deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E é nessa confiança que eles tocaram o barco para frente. Nós ouvimos na primeira leitura que Herodes mandou prender alguns e viu que o povo gostou. O povo aplaudiu, não os que acolhiam o evangelho. E aí ele prendeu também a Pedro. E certamente naquele dia em que ia ser levado para ser julgado, de noite apareceu um anjo, ele que estava com as correntes pesadas amarradas, guardas nas portas, sentinelas, as correntes caíram, saiu seguindo o anjo, as portas se abriram, ele foi libertado. É claro que Jesus não vai ficar fazendo esses milagres para nós. Ele fez certamente, no sentido de dar a oportunidade de Pedro fazer um bem posteriormente, para ver o poder do próprio Jesus e como que Ele ama aqueles que o amam. Que às vezes a gente fica cobrando de Deus algumas coisas. Ó Deus, faça isso para mim. É claro que precisamos pedir. Jesus mesmo falou: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Mas às vezes nós mandamos Deus fazer um milagre na nossa vida. Nunca podemos fazer isso. Porque a gente fala assim: faça isso para mim, ó Deus. Eu estou pedindo a Deus que faça a minha vontade. Se eu faço isso, eu não posso rezar o Pai Nosso, porque nós dizemos: seja feita a vossa vontade. Aí nós estamos numa contraposição de ideias na nossa oração e nós precisamos colocar nas mãos de Deus aquilo que é melhor para nós, ou que Ele acha melhor. E Deus não acha, Ele tem certeza. Agora, milagre faz todo dia para nós, para todos nós. Quer um milagre mais bonito do que a vida? Alguém deitou ontem, hoje já não levantou porque morreu. Alguém ontem estava com saúde, hoje já não está mais. E nós podemos até ontem estar com muita saúde e hoje não está, mas podemos ontem estar ruim e hoje estar bem. Só o milagre da vida que nós temos de poder ter acordado, de poder ver, de caminhar, de alimentar, de se comunicar, que é milagre mais bonito. E na nossa vida de fé, o que é mais importante na nossa participação, a celebração da Eucaristia, que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus, o milagre da transubstanciação, precisa mais do que isso? E que nós temos, aos olhos da nossa fé, à nossa frente, precisa exigir de Deus mais do que nós recebemos? E assim, como fez a Pedro, Ele faz muitas outras coisas que nós nem percebemos, mas são milagres que nós pedimos ou às vezes nunca paramos para reconhecer. Paulo, aquele que antes era perseguidor dos cristãos, era Saulo. Depois, ao se converter, se tornou o grande pregador do Evangelho. E ele falou assim: ainda que outros não se considerem apóstolos, ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo era convincente. Ele tinha como que uma certa arrogância, que ele era arrogante mesmo, mas isso, ele transformou essa arrogância num bem, para também anunciar o que ele queria anunciar. Eu prego em nome de Jesus Cristo, já não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Então tudo isso é pelo instinto dele, pelo gênio, era genioso, mas tem cada palavra que ele diz, nos marca profundamente. E a leitura de hoje ele fala, já no final da vida: combati o bom combate, terminei minha carreira, só me resta a glória de Deus. Não vamos pensar, a gente não sabe o dia de hoje, amanhã, se nós vamos ter amanhã, mas na medida em que nós tivermos essa consciência da nossa responsabilidade, nosso compromisso realizado, quando chegar a nossa hora, se a gente tiver aquela consciência que estamos terminando, nós digamos como São Paulo: só me combati o bom combate,
terminei minha carreira, só me resta a glória. Isso, receber a glória é o maior prêmio. Aí vem o Evangelho, que é essa passagem maravilhosa. Claro, o Evangelho é sempre maravilhoso. Do questionário, da pergunta. Quando Jesus pergunta para vocês, quem sou eu? Mas ele pergunta para os outros, para eles, o que os outros pensam dele. Um pensa que é Jeremias, Elias, um dos profetas, que é João Batista que ressuscitou. Eu fico pensando, a gente que chega novato para alguns, né, que alguns podem até conhecer a gente, que padre, o que o povo pensa do padre que veio para a Basílica do Bom Jesus? Uns falam uma coisa, falam bem, falam mal, né, e assim vão analisando. E quando vocês saírem daqui, vocês perguntarem, como que é o padre? Quem já conhece já vai dizer, quem não conhece, ele é assim, assim, assim. Já começa a conhecer. Então Jesus perguntou, para vocês, quem sou eu? Fica essa pergunta para nós. Quem é Jesus para você? São Pedro certamente deu uma resposta inigualável. Cada evangelista traduz de uma forma. Tu és o Cristo. Cristo significa ungido do Pai. É o Messias, aquele que era esperado. É o Filho de Deus. Não precisava de resposta mais completa. Mas se nós temos essas respostas, não quer dizer que nós precisemos de repetir as respostas já fabricadas, feitas, ainda que sejam bonitas. Elas servem sim para a nossa inspiração, para nós termos a certeza de quem é Jesus. Não só o texto da palavra da Bíblia, a palavra de Deus, até outros livros que a gente lê, livros de formação religiosa ou não, que quantas vezes uma frase fala, isso aqui dá para a gente pensar bem, a gente poder formular uma resposta para isso ou para outra coisa, e que nós saibamos responder, quem é Jesus para mim? Se a gente perguntar na linguagem do jovem, quem tem jovem em casa, quem é jovem, sabe, é o cara, é isso, aquilo outro, mas que cara é esse? É um cara legal, é um cara isso. Nós precisamos, traduzindo as respostas de cada um, saber que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, que traz para nós a vida eterna. Mas ele confia isso também aos discípulos e na direção coloca Pedro, aquele que era o condutor, que era pescador, condutor do barco. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será? Tudo que desligares na terra será? Tudo que o Papa faz aqui, Jesus confirma lá em cima. Claro que é humano, ele pode errar. Ele pode falar um dia lá, hoje vai chover muito, e dar um sol que arrebentar, como diz, arrebentar a mamona, né? Hoje vai fazer frio, aí esquenta muito. Não é uma atividade ligada a ele para anunciar serviço de meteorologia. Ele pode talvez dar uma sugestão errada, um conselho errado, pode errar. Mas quando se fala de doutrina, o Papa não erra. Apesar de ter muitas oposições, para nós, graças a Deus, no nosso meio, a grande maioria, pelo menos nós católicos aqui, nós admiramos o Papa. Ele é admirável, sim. Mas nós admiramos não só por ser católico, mas por ser, nós nunca podemos falar mal dele, rezar por ele, sim. Mas em outros países ele tem uma oposição muito grande. Por isso hoje nós somos convidados, convocados a rezar por ele, para que seja fiel pastor desta igreja, sucessor de Pedro. Ele não está fazendo o que ele faz por ele ou por uma fama, ainda que fosse, mas em primeiro lugar, Jesus Cristo. Vamos confiar na graça de Deus que, sobretudo agora, se é verdade a notícia que ele tenha passado por essa cirurgia, Papa Francisco, que a gente possa pedir a Deus pela sua saúde. Já não está muito novo e assim ele possa recuperar bem.
E com isso nós celebramos o dia da igreja, nascimento da igreja, porque a partir dos apóstolos, lá no Pentecostes, é que eles começaram a propagar o evangelho. Rezemos por todos, por nós que somos igreja. Façamos a